The category is Dance or Die. Este é o manifesto do caos. A senhora está diante de mim, olhos arregalados e cheios de ira. Sua bengala na mão direita, no pé esquerdo, um gesso. Cuidado, ela diz. O caos em seu coração nunca cessará, até que você encontre outra maneira de canalizar o que procura. Seu tom assombroso, sua fala inquieta, a música de sua boca, suas unhas arranhando, e sua vida interior são como uma tempestade. São barulhentas. De repente, em toda sua glória, começamos a dançar. Minha cabeça se inclina para trás. Meu peito explode. Minha mão começa a se contrair. Não conhecer a paz é o grande pesadelo para todos nós. Despertar e sentir-se inquieto em uma casa sem paredes. Então, devo cantar e construir paredes para embalar meu próprio espaço. E meu próprio som crescerá a fortaleza de um lar apagado. E ela e eu encontraremos uma maneira de viver como duas irmãs duelando. Mas eu saberei se no fim a Senhora do Caos vencer. Onde há fumaça, há fogo. Este velho ditado resume bem a trajetória de Lady Gaga, ou, como ela mesma se denomina, a Mother Monster. É impossível falar dela sem mencionar as labaredas que ela acendeu em cada aparição, cada performance, cada entrevista explosiva. Afinal, como uma talentosa pianista de Nova York, com uma formação clássica impecável, se transformou em uma das figuras mais controversas, polarizadoras e fascinantes da música pop atual. Quem é Stefani Joanne Angelina Germanotta e quem levou a criar essa personagem caótica chamada Lady Gaga? Lady Gaga é uma contradição viva, uma artista que nasceu da arte, do piano, dos pequenos palcos de Nova York, mas que explodir como uma supernova de excentricidades. A princípio, era apenas Stefani, uma jovem tímida e talentosa que encontrou nas teclas de um piano o conforto que o mundo, tão cruel para quem é sensível, não oferecia. Ela era uma promessa na música erudita, uma compositora que poderia ter caminhado pela linha segura da genialidade técnica. Mas não. Ser promissora não era ambiciosa o bastante para ela. Ser genial não bastava. O sonho dela ia além de subir no palco. Ela queria ser o palco inteiro. Queria arrepiar, chocar, comandar, incendiar. Tudo isso começou a ser moldado nos cantos boêmios e subterrâneos de Nova York, no circuito underground, onde Stefani descobre que a provocação é mais propulsora que o talento e que a arte, para sobreviver ao esquecimento, precisa ser berrante e escandalosa. E assim nasceu Lady Gaga. Que ironia! A garota criada entre piano, óperas e uma educação católica foi exatamente quem descobriu como subverter tudo isso. Exibicionismo, sacrilégio e mensagens subliminares se tornariam sua assinatura em apenas alguns anos. Mas antes que ela se tornasse sacerdotisa do pop, Gaga era apenas mais uma artista tentando ser ouvida, esnobada sistematicamente por gravadoras que a viam como comum demais. Comum demais? Que insulto imperdoável para alguém que decidiu esmagar qualquer traço de normalidade em seu caminho. Frustrada por ter sua música rejeitada, Stefani percebeu que não bastava cantar bem e compor de maneira brilhante. Era preciso criar um espetáculo que fosse impossível de ignorar. Uma performance que invadisse os olhos e os ouvidos do público como um ataque relâmpago. Foi assim que surgiu Lady Gaga. Não apenas uma cantora, mas uma entidade. Em sua jornada, ela incorporou modos que estão além do escândalo. Tudo foi planejado cuidadosamente para gerar impacto. E nada é por acaso no universo Gaga. Ela sabia o que fazia. Seus traços clássicos e a educação musical eram sua fortaleza. Mas foi a capacidade de operar o caos como linguagem que a transformou. Com influências que vão de Queen a David Bowie, passando pela teatralidade de Elton John e pela provocação de Madonna, Lady Gaga criou uma identidade própria que beirava o caricatural. Mas, por trás das perucas absurdas, dos saltos específicos e dos vestidos de carne, sempre havia uma genialidade. Algo que a colocava à frente de sua geração.
O público não sabia como reagir a ela, mas tinha uma certeza: Lady Gaga não seria ignorada. Musa do pop ou manipuladora de massas? Estrela genial ou apenas uma provocadora habilidosa? O que você verá nos próximos capítulos é a trajetória de uma artista que literalmente engoliu o mundo, com um poder capaz de influenciar multidões e nutrir as teorias mais sombrias de conspiração. Como ela descobriu uma fórmula cultural que mistura música, provocação social, simbolismos religiosos e escândalos maquiados como arte. Prepare-se para mergulhar na trajetória de Lady Gaga, uma mulher que não tem medo de brincar com fogo, seja ele artístico, religioso ou midiático. Afinal, quem realmente é Stefani Germanotta, a tímida garota do piano, e o que foi preciso para ela se transformar na figura colossal que domina o caos contemporâneo? Este é o verdadeiro nascimento de uma lenda, ou talvez de um mito sombrio. E você, consegue separar genialidade de manipulação? Consegue ver onde termina a arte e começa o escândalo? Deixe seu comentário, compartilhe essa história com quem precisa encarar o fogo da controvérsia chamada Lady Gaga. Curta, inscreva-se e prepare-se para desvendar os bastidores dessa jornada infernal. This is my first published piano. Lady Gaga não é meramente uma cantora pop. Ela é uma experiência sensorial, uma provocação ao pudor público, um teste de resistência à nossa capacidade de compreender a arte contemporânea ou o caos. Saída das salas de música clássica de Nova York, essa figura aparentemente inofensiva se reinventou como uma entidade performativa, cheia de símbolos e mensagens que transbordam ambiguidade. O que alimenta essa estrela? De onde vem sua visão doentia de arte que mistura religião, sexo, bizarrices e referências ocultas? Será que existe algo mais por trás das máscaras, das cruzes invertidas e dos rituais estilizados? Neste capítulo, exploramos as influências que moldaram a Lady Gaga que conhecemos hoje, analisando cada apresentação rocambolesca de suas turnês mundiais, incluindo o polêmico Gaga Cabana, e tentando responder à grande pergunta: Lady Gaga serve a quem? A Deus ou ao mundo? Lady Gaga cresceu em um universo onde Bach e Led Zeppelin coexistiam com Madonna e Bowie nas playlists de sua casa. Essa fusão de interpretações clássicas e performances extravagantes define sua busca artística. Mistura o sublime com o grotesco, o belo com o chocante. Inspirada pelo teatro kabuki e pelo expressionismo alemão, Gaga aprendeu a importância de contar histórias não apenas com palavras, mas com cada escolha estética e sua própria presença de palco. Desde o início, ela sabia que ser comum não era suficiente. Ela tinha que esmagar a banalidade. Gaga foi comparada a Madonna, mas enquanto Madonna usava provocações religiosas e sexuais para desafiar o conservadorismo dos anos 1980, Gaga elevou o conceito, transformado em polêmica em performance e perguntas incômodas em narrativa visual. Influenciada por David Bowie e sua persona Ziggy Stardust, Gaga começou a brincar com simbolismos aparentemente místicos. No entanto, ao exagerar na teatralidade, ela mergulhou em águas mais controversas. As teorias da conspiração passaram a considerá-la um agente das sombras. Mas, como sempre, isso só aumentou sua confiança. O primeiro grande show de Lady Gaga, parte da turnê The Fame Ball, 2009, foi uma declaração de interesse. Nada seria pequeno, nada seria contido. Desde o início, Gaga estabeleceu que não estava apenas apresentando músicas, mas embarcando em uma jornada teatral. Neon, figurinos futuristas e conceitos artísticos quase ininteligíveis. Cada música era parte de um ato que criava uma narrativa maior, e isso estava longe do formato padrão dos shows da época. Com figurinos como bodysuits prismáticos e cruzes estilizadas, não demorou muito para tabloides e críticos começarem a apontar: é moda, arte ou mensagem subliminar? Gaga, como sempre, se recusou a responder diretamente. A turnê Monster Ball. Esta turnê foi onde Gaga começou a extrapolar. Era um verdadeiro teatro pop, com monstros metálicos, referências religiosas e símbolos geométricos que alimentaram propostas de envolvimento com Illuminati. Em uma parte da turnê, Gaga aparentemente morria no palco enquanto era rodeada por dançarinos mascarados. Para alguns críticos, uma simbologia elaborada. Para teóricos da conspiração,
um ritual de sacrifício ao vivo. Durante uma performance de paparazzi, Gaga simulou ficar ensanguentada e desmaiando no final. A cena cheia causou furor e alimentou as teorias de que ela glorificava a violência e a morte. O Born This Way Ball foi marcado por uma estética medieval e religiosa. Muitos ícones católicos foram ressignificados em cenários de castelos góticos e crucifixos distorcidos. A Mother Monster nasce. Gaga assume de vez sua persona como a líder de seus Little Monsters. Em alguns momentos, ela surge em um traje grotesco, sendo adorada por seus dançarinos. As cruzes invertidas e as imagens de um nascimento macabro reforçaram acusações de que a turnê promovia elementos profanos. Art Rave, o baile art pop. Totalmente psicodélica e desenfreada, essa turnê viu Gaga exaltando o hedonismo, o pós-modernismo e um verdadeiro turbilhão de luzes neon. Influenciado pela arte renascentista e futurista, o show parecia um espaço onde o clássico e o moderno colidiam violentamente. Joanne World Tour. Mais modesta visualmente, ao menos para os padrões Gaga, essa turnê mergulhou no country e no folk, explorando traumas pessoais. Mas nem por isso escapou de interpretações espirituais, com Gaga surgindo em figuras flamejantes que muitos espectadores associaram a rituais xamânicos. O show inédito no Rio de Janeiro foi batizado pela mídia como Gaga Cabana. Gaga chegou ao país cercada de polêmicas, com grupos religiosos protestando contra suas apresentações e os símbolos hereges que se associam à sua carreira. Durante sua passagem pelo Brasil, Gaga declarou: "Não quero que vocês apenas escutem, quero que vocês sintam o show. Aqui vocês podem ser monstros livres." Assim como as outras turnês, o show foi carregado de efeitos elaborados, coreografias frenéticas e figurinos irreverentes. Mais polêmico ainda foi o momento em que, durante uma pausa dramática, Gaga ergueu as mãos como uma prece invertida, o que gerou ainda mais especulação por parte de críticos religiosos. Lady Gaga está a serviço de Deus ou do mundo? Essa questão desperta debates até hoje, mas a resposta talvez seja mais simples do que parece. Gaga serve à arte, e a arte serve ao espetáculo. Quando questionada sobre os simbolismos em seus shows, ela raramente nega ou confirma alguma coisa. Para ela, o mistério é o ponto. Um artista que provoca é um artista que se mantém viral. Mas o que é inegável é que Gaga sabe exatamente o que está fazendo. Sejam cruzes invertidas, vestimentas futuristas que lembram cultos religiosos ou performances que imitam rituais, ela transforma tudo isso em combustível para se manter na conversa. Enquanto alguns enxergam sacrilégio, Gaga enxerga arte. E enquanto o debate continua, o show dela segue mais lucrativo e influente do que nunca. O que você acha das mensagens de Lady Gaga? Sedução do caos ou arte transformadora? E lembre-se, enquanto falamos dela, Gaga continua se alimentando da nossa atenção. Afinal, seja servindo a Deus ou ao mundo, o palco dela nunca fica vazio. Lady Gaga é mais do que uma artista de sucesso. Em algum ponto de sua carreira, ela se tornou uma figura envolta em mistérios, obsessões e rumores perturbadores. Alguns a veem como a diva pop definitiva, outros como uma manipuladora cultural trabalhando nos bastidores para um governo invisível. Fato ou fantasia, a verdade é que Lady Gaga é o centro de uma das maiores ondas de teorias da conspiração que a cultura pop já viu. Cruzes invertidas, pirâmides nos cenários, gestos ocultos, interpretações de rituais macabros em videoclipes. Nada escapa à lupa de teóricos e conspiracionistas que enxergam em seu trabalho muito mais do que arte e provocação. Mas o que está por trás disso tudo? É estratégia calculada? Marketing ou algo além do natural? Aqui, desvendamos as principais teorias da conspiração envolvendo Lady Gaga, separando o absurdo, o plausível e o fascinante. De todas as conspirações envolvendo Gaga, a mais popular é, sem dúvida, sua suposta ligação com os Illuminati, a famosa sociedade secreta que os teóricos afirmam controlar o mundo em segredo. Gaga é frequentemente mencionada como marionete ou agente dessa suposta organização. Evidências? Teóricos apontam os constantes simbolismos em seus videoclipes e shows. O olho de Horus, representado quando ela cobre um dos olhos em imagens promocionais ou performances. O uso de triângulos, interpretados como pirâmides, tanto em cenários quanto em figuras. Referências a marionetes e controle mental, como em seu famoso clipe de paparazzi.
O veredito. É óbvio que Gaga bebe de fontes visuais e simbólicas da arte e das mitologias modernas. Os Illuminati, enquanto sociedade secreta, são mito urbanos e uma realidade. Mas Gaga sabe que incorporar esses elementos enigmáticos só aumenta o fascínio sobre ela. Uma das teorias mais chocantes e sombrias sobre Lady Gaga diz respeito à cantora Lina Morgana, que, antes de Gaga ganhar fama mundial, trabalhou com ela em algumas colaborações musicais no início de sua carreira. Morgana morreu tragicamente em 2008, caindo de um prédio. Para muitos, foi um suicídio. Para outros, um sacrifício ritual, que teria alavancado a carreira de Gaga. O fundamento dessa teoria. Muitos alegam que Gaga roubou o estilo performático excêntrico de Morgana, usando sua morte como trampolim para o sucesso. Outros interpretaram sua performance teatral e seu fascínio por temas macabros como indícios de que Gaga carregaria, de forma simbólica, a alma de Lina Morgana. O veredito. A teoria carece de qualquer prova substantiva. Traumas reais certamente cercam a história, mas conectar isso à ascensão de Gaga é mais fruto de imaginação conspiratória do que qualquer outra coisa. Será? Não é novidade que Gaga adora provocar com imagens religiosas. Ela frequentemente brinca com cruzes invertidas, roupas que lembram paramentos religiosos e referências à iconografia cristã distorcida. Isso, é claro, transformou-a em alvo constante de teorias que a rotulam como sacerdotisa do pop satânico. Alejandro. Gaga é mostrada com vestimentas religiosas sexualizadas, engolindo um terço e participando de coreografias que lembram blasfêmia. Born This Way. Muito foi interpretado como um hino do orgulho demoníaco, com Gaga surgindo como uma figura divinizada que desafia a ideia de pecado original. Judas mescla religião e sensualidade, zombando de dogmas religiosos tradicionais. Teóricos afirmam: cada cena desses videoclipes é um ritual disfarçado que promove a acessibilidade do mal sob a estética pop. Muitos cristãos radicais acreditam que Gaga está normalizando os valores satânicos em massa. O veredito. Gaga parece usar esses símbolos mais para confronto cultural e provocação artística do que para qualquer tipo de apologia ao satanismo. Para ela, religião é inspiração artística e também ferramenta para questionar paradigmas históricos. No entanto, na mente de conspirações, isso basta para um julgamento. Esse é o preço da fama. Cedo ou tarde, o sistema vai cobrar a conta. Ao longo dos anos, Lady Gaga raramente confrontou essas teorias de forma direta. É mais provável que ela veja como uma consequência resultante de sua necessidade de choque e de sua criatividade puramente caótica. E claro, ela pode até se beneficiar disso. Cada boato, por mais macabro que seja, gera milhões de cliques, publicações e visualizações de seus conteúdos. Por que as teorias se concentram nela? O timing histórico. Gaga surgiu em um período, final dos anos 2000, em que as redes sociais surgiram a amplificar qualquer boato ou narrativa descoberta. A estética enigmática. Gaga investe em performances que misturam o sagrado e o profano, ou que acendem os alarmes de teóricos religiosos. A recusa em explicar tudo. Diferente de outros artistas, Gaga nunca tenta especificar suas escolhas artísticas. Para ela, o mistério é parte da criação. E isso, é claro, só alimenta mais especulações. Lady Gaga é um gênio do marketing ou um verdadeiro fenômeno artístico que empurra os limites da liberdade criativa? Por que ela escolhe imagens tão poderosas, muitas vezes desconfortáveis, para transmitir sua mensagem? Talvez a maior força de Gaga seja o fato de que não podemos reduzir a simplificações simples. Ela é ódio e amor, inspiração e escândalo. E talvez seja exatamente isso que ela deseja. Como dizem alguns de seus defensores, Lady Gaga não é uma marionete dos Illuminati. Ela é os Illuminati. E você? O que você pensa sobre as teorias que envolvem Lady Gaga? Arte provocativa ou mensagens subliminares sombrias? Afinal, enquanto Gaga segue incorporando o caos, nós seguimos tentando decifrá-lo. Lady Gaga é uma artista inclassificável, com aparência pop e a rainha do caos criativo, como exploramos nos capítulos anteriores. Mas por trás das performances polêmicas, dos símbolos ocultos e da excentricidade, há uma mulher com uma jornada pessoal complexa, marcada por dores reais, ativismo sincero e uma dedicação ímpar a causas filantrópicas. Neste capítulo, tiramos as máscaras performativas
para explorar quem realmente é Stefani Joanne Angelina Germanotta, sua luta com seus próprios demônios, as batalhas que escolheu enfrentar fora do palco e o impacto cultural eterno que ela deixa para além da música. Lady Gaga tem um legado que transcende as luzes dos holofotes, sendo um símbolo tanto de superação quanto de transformação global. Por trás da artista inabalável está Stefani Germanotta, uma mulher que viveu situações dolorosas que moldaram não apenas sua carreira, mas também uma pessoa e ativista que ela se tornou. Gaga revelou publicamente, somente anos após alcançar o sucesso, que foi vítima de abuso sexual aos 19 anos de idade, cometido por um produtor musical. O trauma não só a impactou profundamente, como também influenciou diretamente suas performances e composições. A luta interna. Esse episódio desencadeou anos de depressão, ansiedade e crises relacionadas à autoestima. Em sua música Till It Happens to You, Gaga explora a dor e o isolamento vívido por sobreviventes de abuso, transformando dor em propósito. Em vez de esconder o que aconteceu, ela escolheu usar sua história para dar voz a outros sobreviventes, promovendo o diálogo em torno do trauma e da saúde mental. Além da saúde mental, Gaga enfrentou fibromialgia, uma síndrome crônica que causa dor severa em todo o corpo e afeta a qualidade de vida. Sua condição foi documentada em 5'2", um documentário da Netflix que revelou tanto sua resistência física quanto emocional. Gaga não escondeu o sofrimento, mas aproveitou a oportunidade para aumentar a conscientização sobre a doença invisível e seus impactos. Embora Gaga seja reservada quanto à sua vida amorosa, o público acompanhou relacionamentos de destaque, como o noivado com o empresário Christian Carino e, mais recentemente, seu romance com Michael Polanski. Assim como seus shows, sua vida amorosa reflete paixão, intensidade, rupturas e recomeços. Lady Gaga não é apenas uma performer. Ela também é uma ativista ferrenha e uma das celebridades com maior envolvimento em causas sociais do século XXI. Sua abordagem direta, somada ao alcance de sua influência, faz dela uma força única no ativismo contemporâneo. Criada em 2012 em parceria com sua mãe, Cynthia Germanotta, a Born This Way Foundation tem como foco a saúde mental, a inclusão e o empoderamento juvenil. A organização promove espaços seguros para jovens enfrentarem problemas emocionais e psicológicos. Estimula o conceito de gentileza como ferramenta de transformação social. Financia pesquisas sobre saúde mental e combate ao estigma. Gaga resumiu sua missão: quero que os jovens saibam que eles são perfeitamente imperfeitos e construam um mundo em que eles se sintam incluídos e amados. Lady Gaga é uma das maiores vozes em defesa da comunidade LGBTQIA+. Desde o início, suas músicas e performances carregam mensagens de orgulho, acessíveis e resistência. Born This Way é considerado um verdadeiro hino LGBTQIA+. E Gaga se apresentou em eventos icônicos, como a Parada LGBT de Washington, e também usou sua influência para defender a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos. Ela frequentemente discursa contra políticas discriminatórias, tornando-se uma aliada indispensável para a causa. E Gaga participou de uma parceria crucial com a OMS, ampliando os debates sobre o impacto da saúde mental na juventude. Em 2020, escreveu uma carta aberta em parceria com cientistas para destacar o impacto psicológico da pandemia de Covid-19. E durante a pandemia, organizou o evento One World, Together at Home, arrecadando mais de 127 milhões de dólares para profissionais da saúde. O legado de uma Mother Monster. O impacto cultural de Lady Gaga já está consolidado. Poucas artistas têm a capacidade de moldar uma geração como ela o fez. Seu legado está presente na música, na moda, na representação e até mesmo na forma como entendemos e consumimos cultura pop. Antes de Lady Gaga, poucas estrelas do pop eram tão abertamente excêntricas ou tão dispostas a serem rotuladas como estranhas. O mundo do pop esperava perfeição, ou no máximo, rebeldia controlada. Gaga fez isso, provando que a autenticidade às vezes consiste em abraçar imperfeições e celebrar o feio. Gaga transformou o pop em algo mais significativo, mais ousado. Suas performances exigem interpretação, seja para irritar, inspirar ou desconcertar.
Ela elevou o que poderia ser apenas entretenimento ao status de arte. Gaga representa as minorias, os marginalizados e aqueles que não cabem nos padrões convencionais de beleza, gênero ou comportamento. Sua transparência sobre seus próprios problemas criou um novo modelo de artista mais humano, menos inalcançável. Seja na moda, na música ou nas narrativas que cruzam limites sociais, Gaga abriu caminho para artistas como Billie Eilish, Sam Smith e Rina Sawayama explorarem suas lesões sem medo. Ela redefiniu o que significa ser um ícone. Lady Gaga. Serva do caos ou artista do século. Lady Gaga é uma figura paradoxal. Ao mesmo tempo em que personifica o caos e a extravagância, ela também simboliza vulnerabilidade e empatia. Questionada sobre as críticas que recebe por ir longe demais, ela já declarou: "Prefiro ser lembrada por chocar o mundo do que pelo silêncio." No final, Lady Gaga não é apenas uma artista. É uma força cultural, um ícone enigmático que desafia tanto os limites da arte quanto as expectativas do público. Entre as teorias da conspiração, os símbolos ocultistas e os momentos filantrópicos, fica uma certeza: ela pode não agradar a todos, mas desafiará todos. E você? Consegue definir Lady Gaga em uma palavra? Talvez ela seja muitas: talento, caos, arte, ativismo, controvérsia. Compartilhe sua opinião em um debate. Como essa mulher pequena de altura, mas colossal em impacto cultural, conseguiu arrancar o mundo da zona de conforto? Epílogo. Lady Gaga, a rainha do caos, o monstro que nunca adormece. Lady Gaga não tem descanso, e não espere que ninguém ao seu redor tenha. O motor de sua carreira não é a harmonia, mas o caos, um tipo de caos cuidadosamente construído, onde cada roupa bizarra, performance provocativa e discurso inflamado servem a um objetivo maior: manter-se relevante, amada, odiada ou temida, ou tudo isso ao mesmo tempo. Ela é a própria representação da dissonância. Ora defensora de minorias, ora um ícone dos excessos da era do entretenimento. Uma diva altruísta ou uma máquina de autopromoção? O público nunca sabe onde termina a mentira e começa com a na verdade. Mas Gaga entende que no pop, este limiar confuso é onde nasce o fascínio. Ela transforma a histeria coletiva em combustível para se manter nos holofotes, brincando com a linha entre a arte e o absurdo. E no final das contas, quem é que mantém o controle? Ela ou o público que não consegue parar de assistir? Gaga não é apenas uma performer, é uma criatura feita para refletir ou que cada público precisa ver, seja uma salvadora, mártir exagerada ou uma suposta vilã ocultista. O título de Mother Monster combina perfeitamente com ela. Um líder de um culto pop global, onde seus pequenos monstros, os Little Monsters, vivem para defendê-la como se a vida deles dependesse disso. É música ou manipulação emocional? Difícil dizer. Ela construiu seu império pregando recursos e inclusão. Mas no mundo de Gaga, tudo é performático. Até mesmo a vulnerabilidade que ela exibe periodicamente como parte de um espetáculo. Quando ela chora em documentários, parece um ensaio ensaboado para humanizá-la. E não há dúvidas de que isso funciona. Gaga sabe exatamente como drenar mais empatia do que qualquer drama de novela mexicana. Lady Gaga não danifica apenas as paredes do moralismo, ela suja o chão, quebra janelas e ainda passa maquiagem brilhosa nas ruínas. Mas o problema nunca é o escândalo que ela cria. O pior, na verdade, é o que ela revela sobre a sociedade. Por onde ela passa, os extremos vêm à tona. Pessoas que a amam como se fosse uma messias moderna, e outras que a difamam como se ela fosse literalmente a encarnação do mal. Quem assiste a isso de fora só pode concluir uma coisa: Gaga é, acima de tudo, um espelho das nossas piores obsessões. Enquanto houver público disposto a humilhar, idolatrar ou simplesmente casar teorias conspiratórias sobre ela, ela continuará vencendo o jogo. Ela aprendeu a manipular a mídia como ninguém. É um tipo de anti-heroína que aparece vestida de carne crua no tapete vermelho e no dia seguinte entrega um cheque milionário para instituições beneficentes. Claramente, ela gosta de manter o público e a mídia na palma da mão, jogando-os entre o amor e o ódio. É verdade? Ela goza com isso.
Lady Gaga é uma encarnação do pop intragável e, ao mesmo tempo, irresistível. Ela provoca os extremos e exige que o mundo jogue o jogo dela. Amar intensamente ou odiar sem conseguir ignorá-la. E, no processo, ela ri do caos que causa. Porque, para Gaga, o caos é a única coisa que realmente importa. No final das contas, Lady Gaga não é a rainha do pop convencional. É a rainha do caos organizado, do espetáculo que escapa ao controle apenas para seguir destruindo certezas. E o mais fascinante? Não importa quantas vezes você tente desviar os olhos dela, você sempre acaba voltando para assistir. Porque Lady Gaga não é uma pessoa ou uma carreira. Ela é um teste de paciência emocional para os fãs, para os críticos, para a cultura. O que restará quando o show terminar? Provavelmente apenas os destroços de todas as nossas contradições. Está cansado ou viciado no espetáculo de Lady Gaga? Diga nos comentários o que você acha. Gênio do pop ou síndrome de narcisismo exagerada? Compartilhe e debata, porque enquanto falamos dela, o show dela continua e você ainda é parte da plateia. Curta, comente e espalhe a palavra. Ou o caos, o que vier primeiro. Senhora do Caos. Ela está diante de mim, olhos a brilhar, com uma bengala na mão, pronta pra atacar. Um gesso no pé, mas nada a deterá, e sua voz ecoa: o caos em você nunca cessará. Unhas marcando o chão, vida em tempestade, som. Não há paz em mim, a casa não tem fim. Eu danço com ela no vazio do ar. Minha cabeça gira, meu peito vai rasgar. Construo paredes de notas pra me acalmar, mas sei que no final a senhora do caos vai lutar. Luz glória dela se ergue, a música começa. Minha mão treme em fogo, meu corpo atravessa. Despertar sem destino, prisão sem chão. A casa sem teto é cena da opressão. Unhas marcando o chão, vida em tempestade, som. A guerra em mim é simétrica, somos gêmeos voando na métrica. Eu danço com ela no vazio do ar. Minha cabeça gira, meu peito vai rasgar. Construo paredes de notas pra me acalmar, mas sei que no final a senhora do caos vai lutar. E se ela vencer, o que será de mim? Sem paredes de som pra conter os meus fins. Vendo essa luta, abraço que sou do fogo que queima, o caos sempre gritou. Eu danço com ela no vazio do ar. Minha cabeça gira, meu peito vai rasgar. Gasto paredes de notas pra me salvar, mas sei que o caos vai sempre brilhar. Esse é aumento teatral, ela e eu duelando aqui no escuro. Se somos uma só, quem vencerá no futuro?